1 João 5, diz assim o texto sagrado: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nos ajuda nesta manhã, por misericórdia de nós. Teu Santo Espírito ilumine esse texto nos nossos corações e grave essas palavras. Conduza, Senhor, uma modificação da nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos auxilie em tudo, nos auxilia nas nossas debilidades, atrai a nossa atenção, nos ajuda, Senhor, possamos reverenciar a Tua palavra, reverenciar a Tua revelação, possamos nos deleitar nela. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, depois de uma breve, longa parada, a gente retorna às exposições de 1 João. Nas ministrações passadas a respeito disso, nós paramos lá no mês de agosto, nós vimos o desenrolar dessa carta, a qual foi escrita para provar que somos filhos de Deus e provar a nossa filiação a Deus. João, então, ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome para incrédulos. O Evangelho de João foi escrito para incrédulos. O objetivo era levá-los a crerem em Jesus Cristo, Filho de Deus. Está lá no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31. Já essa epístola, ela foi escrita à igreja, para cristãos. E o objetivo era dar aos crentes a certeza da vida eterna, o que nós encontramos no verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Assim, ele tem demonstrado que o crente verdadeiro, ele é provado por 3 testes. A primeira é a prova doutrinária, o que se crê. A fé que é exigida não é aquela fé na fé, aquela fé de crendice, aquela fé muito comum que nós vemos nas entrevistas na televisão e infelizmente dentro das nossas igrejas. Eu tenho muita fé. Fé no quê? Sim, eu tenho fé em Deus. Tá, mas que tipo de fé em que Deus, o quê? Não, assim, eu sou um homem de fé. Mas não tem, é uma crendice, é um apelo emocional a alguma coisa. E João nos dá então essa fé como uma prova doutrinária, a fé nas Escrituras. E isso nos leva à segunda prova, que é a prova social. O que é essa prova social? É o amor. E esse amor ele é demonstrado de 2 maneiras. Primeiro verticalmente, amando a Deus. E depois horizontalmente, amando aos irmãos. E é basicamente a prova que é o resumo da lei. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. De tal maneira que essa fé, ela tem que conduzir a esse amor, a essa prova social. E ainda há a prova moral, que está diretamente ligada, é inseparável. A prova moral é da obediência. Amar é um mandamento, amar a Deus é um mandamento, amar ao próximo é um mandamento que nós encontramos nas Escrituras. Então nós temos que ter a fé nas Escrituras, a obediência às Escrituras, e obedecendo, nós amamos a Deus e amamos aos irmãos. Ele apresentou elas no capítulo 2. No segundo capítulo, João apresentou isso. No capítulo 3, João ele tratou da obediência e do amor.
Já no capítulo 4, ele tratou da fé e do amor. Agora, nesse início do capítulo 5, o apóstolo ele junta essas três provas novamente. Nós devemos então entender que estas provas formam uma estrutura única, inseparável, e são de fato a descrição de um cristão. Quando alguém perguntar o que é um cristão, são essas provas que vão responder. O cristão é aquele que tem fé correta na doutrina da Escritura, que ama a Deus e ama os irmãos em obediência às Escrituras. Dito de outra forma, um cristão é aquele então que crê em Jesus. Um cristão é aquele que ama a Deus. Um cristão é aquele que ama os seus irmãos em obediência aos mandamentos do nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, vejamos essa fé, já que o crente tem fé em Jesus Cristo. A primeira parte do primeiro verso: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Cremos que Deus tem os seus escolhidos, e ao mesmo tempo cremos que Deus não faz acepção de pessoas. E como é que nós conseguimos crer nessas coisas que parecem contraditórias, mas de fato não são? Todo aquele, nos diz um teólogo, indica que a religião cristã, ela não exclui ninguém. Qualquer um que coloca sua fé em Cristo com sinceridade é um filho de Deus. Mesmo porque só pode e só vai conseguir colocar a fé em Cristo Jesus se for um cristão. Seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja livre, seja escravo, seja culto, seja ignorante, não importa onde nasceu, não importa a cor da sua pele, é totalmente diferente daquela diversidade inclusivista que o socialismo nos apresenta, mas ele apresenta no mundo das ideias, e para conquistar isso ele vai separando tudo em categorias que existem na cabeça de pessoas doentes. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo é para todos aqueles que creem. E mais, não importa o passado, não importa o pecado que foi cometido, é para todo aquele que se chega a Cristo Jesus. Nós vemos Paulo, um perseguidor da igreja, e o apóstolo dos gentios. Nós vemos na cruz dois ladrões ao lado de Cristo Jesus, os dois zombando. Em determinado momento, um é atingido pelo Evangelho. O Evangelho que foi pregado silenciosamente por um Deus quase moribundo, com os braços abertos. Um homem que foi tocado pelo Espírito Santo e entendeu que havia um justo ali, e não era ele, era Cristo. Não importa o nosso passado, desde que estejamos arrependidos, desde que se creia em Cristo Jesus. Como eu venho dizendo constantemente, hoje em dia está imperando um tipo de evangelho da qual as pessoas dão testemunho que não se arrependem de nada do que fizeram. Isso não é evangelho, isso não é um cristão. Nós vemos muito isso nos artistas. E por que vemos muito isso nos artistas? Porque a igreja é uma igreja, a igreja atual como um todo é uma igreja hipócrita. É uma igreja que não confia no poder de Deus. É uma igreja que precisa ter expoentes que eclipsam a graça de Cristo Jesus. É uma igreja que faz acepção de pessoas. Vejam, eles podem nos acusar do seguinte: vocês dizem que existe uma classe especial de eleitos. Não somos nós que dizemos, é a Escritura Sagrada que diz. Mas ao mesmo tempo, você não vê entrevistas com favelados, e favelados que se converteram e tiveram sua vida restaurada. Eles não são entrevistados, porque não acrescenta nada, não dá ibope. Mas artistas, basta um artista espirrar e o outro no lado dizer: Deus te abençoe, ele é crente. Vejam tal artista. Esses dias estava todo mundo compartilhando um vídeo de um artista de Hollywood, e
também de um cantor, ambos em lugares diferentes, mas em clínicas de reabilitação, falando algumas coisas que pareciam ser de Deus, mas coisas tão rasas. Olha, eles se converteram. Meu Deus, que ansiedade para ter alguns status. Parece que somente o cristianismo vai ser verdadeiro, ou vai ser uma referência, ou vai ter algum significado se nós conseguirmos prosélitos importantes. Mas Cristo veio morrer pelo seu povo, e o seu povo inclui pessoas importantes, sim, mas pessoas insignificantes ao mundo também. E geralmente essas pessoas importantes são levadas, pessoas que tiveram uma vida pública, exposta, fizeram filmes, posaram para revistas, e aí estão lá porque elas agora são cristãs. E aí quando são entrevistadas é comum você ouvir isso. Olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque isso me trouxe até aqui, isso... Nós não devemos ficar olhando para o passado, mas nós não vemos Paulo dizendo isso. Olha, eu não me arrependo de nada do que fiz, porque se eu não tivesse perseguido a igreja, o Senhor não tinha me alcançado no caminho para Damasco. Não, nós vemos ele dizendo, eu sou o pior dos pecadores. Nem digno de ser apóstolo eu sou, porque eu persegui a igreja. Por isso que eu digo, não importa o que você fez, desde que esteja de fato arrependido, e que de fato creia em Cristo Jesus, e que Cristo Jesus seja de fato a única coisa que faz com que você possa se expressar dizendo, eu sou um cristão, é por causa dele. Não é nada em mim, não é nada do que eu fiz. Então veja, nós precisamos entender que crer não é vulgarizá-lo. Para se arrepender é preciso crer, e para crer é preciso ter nascido de novo. É o eco de João 3. João 3, Jesus está explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. E ele diz que aquele que não nasceu de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino, e se não pode ver o reino, ele não pode se arrepender. E nós temos que tirar uma conclusão lógica daí. Sem uma ação primeira do Espírito Santo, não há ninguém que possa se arrepender. Mas é pela ação do Espírito Santo, que está naquele que crê, é que nós, de fato, cremos, como diz o verso 10 do capítulo 4. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos observar esse primeiro verso do capítulo 5 no grego. Crê, né? Todo aquele que crê. Esse crer, ele está num tempo presente, indicando assim uma atividade atual e contínua. Aquele que crê, não é aquele que creu simplesmente, mas é aquele que crê constantemente, diariamente, diante de todas as vicissitudes da vida. Nascido de Deus já está num tempo perfeito. Já há uma mudança. E isso indica algo sim, então, ocorrido no passado. Aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Aquele que crê hoje no presente, indicando uma atividade atual, é porque algo foi feito por ele no passado. Foi algo ocorrido no passado. Mas esse ocorrido no passado, como está no tempo perfeito, ele tem então consequências contínuas na vida. E por causa disso que ocorreu no passado, nasceu de Deus, nascido de Deus, é que ele não somente creu no passado, mas crê hoje. Ou seja, o nascido, algo que ocorreu, gera a consequência de crer, uma atividade que é atual e uma atividade que é contínua. Portanto, crer é a consequência e não a causa de nascer de novo. Já falei para os irmãos, numa comunidade que eu frequentei, que as pessoas se convertiam, aí depois de se converter, era feito com elas um curso, com um livrinho de um herege que não deveria nunca ter passado pela igreja, e o curso era como nascer de novo. Então você se convertia e depois fazia um curso para nascer de novo. Mas não é assim que acontece, não é assim que a Bíblia ensina. Crer é consequência de nascer de novo.
Somente aquele que nasceu de novo pode crer, e não a causa. Calvino nos ensina que Jesus ele não pode ser recebido como Cristo, a menos que a salvação seja buscada nele. Mas quem que vai buscar essa salvação? O pecador arrependido. Nos termos de João, o nascido de novo, ele vê o reino, como eu já falei em João 3. Este busca Cristo, o Salvador, Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, nos dias de João, no primeiro capítulo do seu Evangelho. Ou seja, eles são atraídos a Cristo, única e exclusivamente pela vontade do Pai. Novamente João 6,44, não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. São as ovelhas que ouvem a voz do pastor, como diz em João 10. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vim pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio com um objetivo. Foram escolhidos antes de escolherem. Portanto, o filho que crê, primeiro ganha a vida da parte de Deus. E como resultado, ele passou então a crer. E crendo e tendo essa vida, ele passa a obedecer, passa a amar a Deus e amar ao próximo, que é o nosso segundo ponto. Em segundo lugar, o crente ama a Deus e aos seus filhos, verso 1 e 2. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama, preste atenção nos termos, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Notem o seguinte, o elo entre as provas é o novo nascimento. Aquele que está em Deus, que é amor, pois é a definição que o próprio João nos dá de Deus. Deus não é um amor, mas Deus é amor. Ele não é o amor, Ele é amor. O amor é definido em Deus e por Deus. Aquele que está em Deus, que é amor, o ama. Mas não somente o ama, ama também os seus filhos, os outros nascidos de novo, os outros nascidos do Pai. Aqueles também ama aquele que dele é nascido. Essa é uma consequência inevitável, que prova, que testifica o novo nascimento. Um teólogo nos diz o seguinte: nascer de Deus é nascer para uma família, com as obrigações não apenas para com o pai da família, mas também como parte da nossa obrigação para com o pai, para com todos os seus filhos. Já que nós tratamos a Deus como pai, e falamos de novo nascimento, e Efésios nos diz que nós somos adotados em Cristo Jesus, nós não temos somente uma obrigação com o Pai, mas naquela família que nós fomos inseridos, nós temos uma obrigação com todos os demais irmãos, de amá-los também. Você que tem irmão, você que é pai, que tem filhos, no plural, já pensou se um deles dissesse: olha, eu te amo muito, pai, ou você dissesse: pai, eu te amo demais, mas o meu irmão não. Fica estranho, não fica? Fica muito estranho. É importante lembrar que devemos amar a todos os cristãos, não apenas aqueles que pensam como nós pensamos, não somente aqueles que congregam onde nós congregamos, não somente aqueles que entendem as coisas do jeito que nós entendemos. Como eu já falei algumas vezes também, a salvação ela não é por assentimento doutrinário, a salvação é pela graça, e Deus salva quem quer, e nós devemos amar os outros irmãos. A fé ela não pode ser separada do amor, não existe isso. Nós vimos no capítulo 4, no verso 20, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Mas por que ele é mentiroso? E João, ele, com uma lógica brutal, ele diz: pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Mesmo porque o discurso fica fácil. Ah, eu amo a Deus. Está distante. Ah, eu amo tanto Ele.
mas não consegue demonstrar esse amor nos outros filhos de Deus que estão ao redor. Novamente eu vou ter que falar do socialismo. O socialismo tem isso muito claro. O socialismo prega um amor por toda a humanidade, mas não por cada homem. Então o socialista ele consegue ter mais amor. Vocês cristãos são intolerantes, nós somos mais amor. Desde que você não seja cristão, não seja conservador, não seja homem, não seja hétero, e aí começam as divisões, né? Amar a humanidade é fácil. Amar a humanidade é a coisa mais fácil do mundo. A humanidade é um ente subjetivo. Agora, amar o objetivo, seu irmão, seu vizinho, aí é que são outras. Aí é que complica. Porque ele é tão pecador quanto você. E você consegue até relativizar os seus pecados, mas você não consegue relativizar as falhas do seu irmão, demonstrando que você não tem muito amor. É impossível amar a Deus sem amar os seus filhos. E como a prioridade do nosso amor é ao Pai, essa é a prioridade, é o primeiro mandamento segundo Cristo Jesus, é o que resume a primeira tábua da lei: não ter outro Deus, não fazer nenhuma imagem física, mental, não se prostrar a nada, não idolatrar a nada, não tomar o seu santo nome em vão, guardar o seu dia, e ainda vai pegando de lambuja o honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento. Essa é a prioridade. E o amor aos filhos, o amor aos irmãos, o amor aos filhos de Deus, ele toma força, ele encontra força na obediência deste primeiro mandamento. É dali que ele retira a energia. Então, se você ama de fato ao Pai, você naturalmente vai amar aos irmãos. Logo, é impossível amar aos irmãos sem amar a Deus. Veja, crer é consequência de ter sido regenerado, e amar é a evidência de ter sido regenerado. Você só crê porque foi regenerado. É uma consequência. Agora, como é que isso é demonstrado? Qual é a evidência disso? É no amor. É no amor ao seu irmão. Essa é a evidência de ter sido regenerado. Agora, esse amor e essa fé, eles são provados por uma coisa: pela obediência. Porque se parasse só aqui, ainda nós conseguiríamos ficar no discurso de mais amor. Não, eu amo a Deus, não, eu amo meus irmãos, deixa eles fazerem o que eles querem, não vamos puxar a orelha de ninguém, não vamos confrontar ninguém, tudo é lindo, Deus é amor, né? Deus é um bonachão. Jesus Cristo era quase meio um hipster assim, que andou por aqui, só fazendo bem, e nós devemos viver numa comunidade pura de amor. Mas tem mais uma prova, que é interligada, e essa trindade de provas, ela é inseparável, e essa prova é a obediência, que é o meu terceiro ponto. O crente obedece aos mandamentos de Deus, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Eu não posso isolar só o amor, mesmo porque amar é um mandamento. Mas o verso 3 ainda diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aí tem algo terrível de se ler. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos entender isso. O reformador de Genebra diz que o amor para com Deus, ele não é ocioso nem inativo. O que isso quer dizer? Anexando conforme o apóstolo nos mostra, o amor à guarda da lei. O amor não é só não pode ser caracterizado só como um sentimento no ar, mas esse amor, ele é anexado pelo próprio apóstolo à prática, à guarda da lei. Portanto, o nosso amor por Deus e o nosso amor pelo próximo, ele é expresso na obediência. Primeira, em amar a Deus. Segunda, em amar ao próximo. A guarda da lei. Foi isso que Cristo Jesus nos disse lá em João 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, que não são penosos.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja, a obediência não é a causa da salvação, e glória a Deus por isso. Já pensou se a obediência fosse a causa da salvação? Nós não teríamos motivo nenhum para estarmos reunidos aqui. Primeiro, porque ninguém obedece plenamente. Segundo, porque se obedecesse plenamente, o mérito estaria em nós e não em Cristo. Então, porque nos juntaríamos para o adorar? Glória a Deus, porque a obediência não é a causa da salvação, mas a obediência ela é muito importante. Ela é a prova do amor, é a evidência de que a pessoa de fato creu, a evidência que a pessoa de fato creu, a evidência que de fato a pessoa foi regenerada, que de fato a pessoa foi salva. O saudoso John Stott diz que a obediência é a segunda consequência inevitável do amor a Deus. A obediência é uma consequência inevitável. A primeira que ele diz é o amor aos filhos de Deus, como nós já falamos. Não temos como amar a Deus, ao Pai, sem amarmos os irmãos. Não existe isso. É mentira. E se você identifica isso na sua vida, se arrependa. Mas essa segunda consequência inevitável, obedecer. Eu concordo com o pastor Boyce, quando ele afirma que amor separado da obediência aos mandamentos de Deus não é amor. O amor é evidência. É o próprio Cristo que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não foi eu, não foi o Boyce, não foi ninguém. Foi Cristo Jesus. De tal forma que amor separado de obediência aos mandamentos é mentira, não é amor. Erram tanto aqueles que se encaixam no verso 4:20 que nós lemos, que demonstram não amar por desobedecer o segundo mandamento, a segunda tábua, quanto erram as pessoas que transformam o amor de Deus em uma experiência emocional e não prática. Choram em congressos, choram nos louvores, amam demais no meio das músicas, amam demais no meio de um clamor, de alguma manifestação emocional. Abre os braços, ah Senhor, como eu te amo. Aí movido pelo sentimento, abraça as pessoas que estão lá, eu te amo, meu irmão. Não é muito diferente quando você encontra no bar o cara depois da quarta, quinta cerveja, que te abraça e diz: eu te considero muito, já chorando. Tem um pastor que diz que até no bar essa manifestação ela vai ser mais sincera do que a emoção num culto que não está sendo nem culto. São palavras fortes, mas são verdadeiras. Erram aqueles que estão dentro do verso 4:20. Eu amo a Deus, mas não amo o irmão. Como erra aqueles que transformam o amor de Deus numa experiência emocional. Vejam o seguinte, meus irmãos, é fácil gritar que ama a Deus. Eu participei de muitos congressos de músicas e coisa e tal, de avivamento. Mas era aquele avivamento que ele era extremamente restringido ao som estar ligado. Eu não digo nem ao ambiente. Talvez o ambiente, depois que desligava, tinha meia dúzia de bêbados ainda abraçado, chorando, uma coisa assim. Saiu dali e acabou. Saiu dali, a pessoa humilde que mora longe vai a pé para casa, Deus te abençoe. A pessoa que não tem dinheiro para comprar um lanche ou um almoço, não, Deus vai prover, cara. Eu tenho um compromisso, tem hora marcada no almoço, tenho almoço em casa com a minha família. Infelizmente não vai dar para te levar, porque já vai ter mais uma pessoa lá em casa. É um amor infrutífero, estéril. Um amor de um coração de pedra, não regenerado. Um amor dado a emoções. Há muitas lágrimas e muitos gritos. Então é fácil gritar que ama a Deus e depois desprezar o outro. É fácil dizer que ama a Deus e depois mentir para o outro. É fácil dizer que ama a Deus e depois roubar o outro. É muito fácil dizer que ama a Deus e adulterar. É muito fácil dizer que ama a Deus e criar ídolos, e vários ídolos,
Seja a sua congregação, seja a sua Bíblia, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, seja algum pastor, seja algum lugar. É muito fácil gritar que ama a Deus e quebrar o Shabat. Ah, eu amo ao Senhor, mas eu não posso perder todo o meu domingo na igreja, que é o único dia que eu tenho para descanso. É fácil gritar que ama a Deus e proclamar o nome de Deus em vão. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, nos diz um teólogo, mesmo que bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstrem a obediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos que devemos praticar, João nos diz aqui, eu falei que é estranho, é terrível, dói na nossa natureza carnal. Ele diz que eles não são penosos. O que significa isso? Que eles não são pesados, significa que eles não são dolorosos. Mas quando você olha para a lei, você fica meio assustado. Você fica meio assustado. Aqui não adianta fazer como muitos fazem, menosprezar a lei, afirmando que ao invés dos 10 mandamentos, são apenas o fardo e o jugo de Cristo Jesus. Não, Ele deixou o seu fardo e o seu jugo, que são leve e suave. O próprio Cristo disse que não veio anular a lei. O próprio Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos. E o próprio apóstolo João resume a lei em 1 mandamento. 4:21. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Toda a lei está resumida aqui. Isso contraria, essa ideia contraria todo o Novo Testamento. E mesmo se estivesse correto, mesmo que fosse simplesmente o fardo e o jugo de Cristo, mesmo que fosse só o resumo, não os 10 mandamentos que já são o resumo da lei, entendam? A lei começou a ser resumida no Éden. A lei foi resumida no Sinai. Os 10 mandamentos são o resumo da lei. São os princípios básicos, elementares da lei de Deus. Mas, ainda que nós olhemos, não, basta amar a Deus sobre todas as coisas, Calvino nos lembra algo maravilhoso. Ele afirma que não há nada mais difícil do que amar a Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Ou você ama a Deus assim fácil, tranquilamente. Não, Deus é tudo para mim. Sai pela garganta fácil, sai até macio. Deus é tudo para mim. Mas e no dia a dia? De hora em hora, como é que é o nosso comportamento? É mais semelhante a Estevão sendo apedrejado de joelho, ou a Pedro negando por medo, conveniência? E veja, nós não precisamos negar verbalmente. Muitas pessoas acham que negar a Cristo é dizer, não, olha, veja bem, eu não creio em Jesus Cristo. Você nega quando você desobedece. Você nega quando você tem um ídolo. Você nega quando não guarda o seu dia. Você nega quando você tenta dividir a glória dele. Você nega quando não confia nele. Não há nada mais difícil que amar a Deus sobre todas as coisas. E Calvino ainda diz que, conseguindo isso, os outros mandamentos são fáceis. Mesmo como eu argumentei no princípio, é desse primeiro mandamento, desse primeiro amor, que é extraído a força de todos os demais. Agora, tendo este primeiro amor, naturalmente todos os demais vão aparecer. Se não aparecer essa primeira declaração, esse primeiro amor, ele é falso. Agora, olhando para a lei, nós estamos falando na lei. Eu discordo. Com a ordem para obedecer, recebemos o poder para cumprir. Eu tenho que concordar em parte. Como eu já disse, só pode obedecer a Deus o nascido de novo. Só é nascido de novo aquele que é filho de Deus. Mas nós não recebemos o poder para cumprir integralmente. Afirmar isso categoricamente é altamente perigoso e cria aqueles desvios daquelas comunidades legalistas, onde as pessoas estão constantemente sendo analisadas por uma leitura seca da lei,
e aonde qualquer espirro que desafine com a lei, uma pessoa é excluída. E às vezes as pessoas não têm nem a coragem de fazer uma exclusão correta, elas excluem a pessoa dentro da igreja. Eles matam a pessoa mantendo ela dentro da igreja e vão carregando aquele cadáver. Isso é muito perigoso. É fato que o Espírito Santo efetua em nós tanto querer quanto realizar. E que apenas o cristão, como eu disse, pode obedecer a Deus. Mas, infelizmente, nós só podemos obedecer a Deus em alguma medida. É impossível. Houve só um homem que obedeceu toda a lei. Nascido sem pecado, sem nunca ter pecado. O próprio que promulgou a lei. Nenhum outro consegue, nenhum outro pode. Veja, a lei é maravilhosa. O texto diz que não é penoso, nós deveríamos olhar para a lei, não somente assim, a lei ela é belíssima. Eu já afirmei aqui, talvez um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras seja o resumo da lei dado no Sinai. Resplandece a glória de Deus, resplandece a santidade de Deus, a distância de Deus para conosco. Ela reflete quão pecaminosos somos nós em tudo aquilo que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer. Mas veja o seguinte, se a total obediência fosse leve, não pesada, os cristãos não pecariam. Então nós temos que compreender os mandamentos não são penosos. É perigoso afirmar que com a ordem de obedecer recebemos o poder para cumprir. É perigoso, senão nós não pecaríamos. Correto? Se é leve, mas o próprio João desmistifica isso, da passagem do 1º para o 2º capítulo, quando ele diz que todos temos pecados, e aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está nele, é mentiroso, e faz pior, Deus mentiroso. Como é que nós entendemos isso? Como é que nós vamos entender o significado de os mandamentos não são penosos? Os fardos de Cristo, eles são leves e suaves, mas isso não significa que eles são fáceis. Deixa eu recorrer a John Bunyan no Peregrino. Ele está carregando seus pecados numa baita de uma mochila, andando arcado. Se você não leu, leia, por favor, urgentemente. Depois leia a Bíblia. E ele está andando arcado com aquilo, até que ele chega no alto de uma montanha e ele vê a cruz. E aquele fardo se solta dele. Ele havia tentado se soltar de todas as maneiras, mas era impossível, porque ele não podia se soltar. Mas diante da cruz, aqueles fardos se soltam. Cai no abismo, cai no esquecimento. Mas veja, a vida do cristão, que é o personagem, depois disso virou um mar de rosas. Depois disso o anjo do Senhor veio, o abraçou, botou no ombro e ele planou por aí. Voou nas asas do Espírito. Não, sua vida foi piorada, se nós formos ver. Foi muito mais complicada, foi muito mais difícil. O que significa? Significa que aquele fardo do pecado que nós trazemos e que não temos como nos desvencilhar sozinhos, somente pela graça de Cristo, aquilo nos afunda e pode nos levar para o abismo. Mas uma vez que somos libertos disso, uma vez que somos livres disso pela graça de Deus, nós recebemos o jugo de Cristo Jesus. E esse jugo, esses fardos, eles são sim leves e suaves, mas eles não são fáceis, porque assim como diz Lutero, nós somos santos, justos, mas continuamos pecadores. O problema não está na natureza da lei. Dizer que os mandamentos não são penosos não é dizer que eles são fáceis, mas que eles não são difíceis. Irmãos, o grande problema é que a lei de Deus nos é pesada, nos soa pesada, está em nós e não na lei. Como eu já falei, a lei é pura, santa, espiritual, diz Paulo.
ela manifesta Deus acima de nós, mas a culpa está na deficiência da nossa carne. Nossa natureza carnal, ela não se adapta. Nossa natureza carnal, ela se esperneia. Como Lutero dizia, o velho homem foi crucificado, mas ele insiste em sair da cruz. Mas agora, o cristão que está em Deus e que possui o Espírito Santo nele, por esse motivo, ele tem a possibilidade de obedecer a Deus. E durante o processo de santificação, ele vai obedecendo e vai obedecendo cada vez mais. Ele tem a possibilidade, então, de começar não somente a obedecer, mas obedecer a ordem principal de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a obediência então torna-se desejável pelo amor. Os mandamentos não são penosos. Isso não significa que são fáceis, mas significa que nós devemos olhar os mandamentos e suspirar por eles e tentar memorizá-los e ver neles a doçura de Deus e ver neles algo precioso, mais precioso do que o ouro. E buscar no Espírito Santo de Deus a força necessária para caminharmos esse caminho, para trilharmos esse caminho. O Salmo 119 nos diz o seguinte: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Que essa possa ser a nossa oração. Agora, aquilo que nós amamos, nós buscamos compreender, e se buscamos compreender, temos que conhecer, temos que ler, temos que memorizar, temos que lembrar, temos que ser moldados pela palavra. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ou como diz Agostinho, e Agostinho tem umas frases de efeito, é difícil escolher entre ele e Thomas Watson. Ele tem uma frase maravilhosa: amai e fazei o que quiserdes. Que sentença, meus senhores, que expressão, meus senhores. Amai e fazei o que quiserdes. Veja, não é aquela ideiazinha de mais amor, mas é a liberdade cristã. Todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Não há um cabresto sobre nós, mas nem todas as coisas nos convêm. Amai e fazei o que quiserdes. Como é que funciona isso? Quem ama a Deus, ama a sua lei, e a considera mais doce que o mel, a considera mais desejável que o ouro, e o que ele fizer, ele vai fazer em obediência a essa lei. Amai e fazei o que quiserdes. Só fará aquele que ama, só fará aquilo que não vai contra a lei de Deus. Aquele que ama só fará aquilo que não fere a honra de Deus. Quem ama só fará aquilo que não fere o próximo. E aí ele está obedecendo a lei. Quarto e último ponto: o crente que tem fé em Jesus Cristo ama a Deus e os seus filhos e lhe obedece, ou seja, vence o mundo. Versículo 4 e 5: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Já vimos, os mandamentos não são pesados, mas para um mundo carnal, eles são intoleráveis. Quando você fala das coisas de Deus, o homem natural, ele fica furioso, ele não tolera. Eu falei aqui, semana passada, na cerimônia de casamento, de uma outra cerimônia de casamento que eu fiz, a qual estava todo mundo feliz, todo mundo, puxa, o menino fala umas coisas bonitas. Aí eu falei da submissão da mulher, caiu o semblante, os dentes começaram a ranger. Não pode, como ele ousa. É isso. Os mandamentos não são pesados para os filhos, mas para o mundo carnal eles são intoleráveis. Você pode ver, o cristão verdadeiro, deixa eu fazer um parênteses, ele não precisa ser um chato. Muitas vezes o cristão é chato, e ele é indesejado nos lugares porque ele é chato. Ele fica apontando o dedo para tudo, em tudo ele quer ter uma experiência sobrenatural, em tudo ele quer pregar e fazer as pessoas engolirem o Evangelho a toda força.
É igual a avó da minha esposa, uma senhorinha na época, tem 98 anos agora, na época tinha uns 92. Minha esposa estava ruim e a vozinha, ela tem acho que 1,50 m, ela está encolhendo com o tempo, como todo bom idoso encolhe. E a minha esposa ruim, e a minha esposa, ela disse, eu tenho um remédio para isso, gotas preciosas, os mais antigos conhecem, é bom. E minha esposa é avessa a remédio. Ele disse, não, você vai tomar. Eu disse, não vou tomar. Você vai tomar sim. Ela pegou a colher, e aquela senhorinha do alto de seu 1,50 m, com uma colher com um remédio na mão, só um braço livre, deu um pescotapa na minha esposa, e quando a minha esposa viu, ela engoliu o remédio. Não houve o que fazer. Existe crente que é chato assim, que quer fazer as pessoas engolir o Evangelho de qualquer forma. E aí as pessoas se afastam dele e dizem, esses incircuncisos não querem ouvir a palavra de Deus. Não, talvez a palavra de Deus eles até queiram, mas eles não querem, é você que é chato demais. Geralmente, as pessoas mais chatas são as que menos conhecem as Escrituras. São as que menos têm algo de verdadeiro para falar. São as que menos conseguem raciocinar biblicamente. Fica a dica. Mas quando você se porta no mundo acadêmico, na escola, no seu trabalho, na sua família, sem ser um crente chato, mas você simplesmente se porta como um cristão, você pode ver que as pessoas naturalmente não toleram. Posso falar isso, santarrão? Posso tomar isso na tua frente? Não vamos fazer tal coisa porque está o santarrão aqui. Vamos fazer isso? Aí você diz, não vou fazer. Pronto, está o santarrão. Né? Vocês já devem ter passado por isso, eu espero. Espero que vocês sejam o segundo exemplo e não o primeiro. Mas aqueles que nascem de Deus, esses vencem o mundo. Não a pessoa. Nenhum de nós vence o mundo na nossa força. Nós somos entregues à morte todo dia. Mas Cristo, no poder de Deus, através do nascimento de Deus, pela fé em Deus, nós vencemos o mundo. Veja, o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui no verso 4. Vence o mundo, presente. Descreve a contínua vitória que o cristão ele deve desfrutar. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo diariamente, continuadamente. Mas por quê? Continuando o verso, essa é a vitória que vence o mundo. Aqui nós temos um particípio aoristo, em tempo grego bem legal de entender. Mas para simplificar, indica um ato passado definido. Qual é essa vitória? A nossa fé. Quando nós nascemos de novo, cremos, obedecemos e amamos. Então João, ele faz a pergunta retórica no verso 5. Vence, novamente no presente. Vence, uma ação contínua. Ou seja, aquele que crê em Jesus, ele continua vencendo o mundo. De tal maneira que a batalha, ela já está decidida, meus irmãos. Ela está decidida mesmo que ainda não tenha terminado. Quando você nasceu de novo, você já obteve a vitória em Cristo Jesus. Sua vida não importa mais. Viver é para Cristo, morrer é lucro. Você já venceu. Mesmo quando falha. Porque não é na sua força. Repito, não a pessoa vence, mas o poder de Deus. A fé sozinha não vence o mundo, mas a fé em Jesus Cristo permite que o crente se regozije no triunfo do nosso Senhor, no triunfo dele. É Ele que venceu. É por isso que nós podemos andar de maneira altiva, porque nós não confiamos na nossa força, nós não andamos na nossa vitória, mas andamos na vitória de Cristo. Seremos vencidos centenas de vezes, diariamente, não nos tivesse Deus prometido a vitória. Deus, porém, nos encoraja a lutar, nos prometendo a vitória. Esta é a obra do Espírito Santo. Já somos participantes da vitória, como se já tivéssemos vencido. Portanto, só pode vencer a Satanás e o mundo aquele que, inseguro de si próprio, recorre única e exclusivamente ao poder de Cristo Jesus, nos ensina Calvino.
A nossa vitória, a nossa força está nele. É nele que nós encontramos a força. É a ele que recorremos. É a ele que nós nos dobramos. É nele que confiamos para manter a nossa salvação. Não é nada em nós. Temos então um círculo completo. John Stott nos ensina o seguinte: os cristãos, eles são filhos de Deus, nascidos de cima. Os filhos de Deus são amados por todos os que amam a Deus. Então você, filho de Deus, nascido de cima, ama a Deus e ama a todos os irmãos, e obviamente é amado também por aqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus guardam também os seus mandamentos. É o tripé. Guardam os seus mandamentos porque vencem o mundo, e vencem o mundo porque são crentes nascidos de cima. Essas são as 3 provas que João nos dá para nós definirmos quem é um cristão, para nós definirmos a nossa vida, se nós somos de fato cristãos, se nós nascemos de cima, amamos a Deus, amamos aos nossos irmãos, confiamos em Deus, temos a fé nele, a fé na doutrina dele, obedecemos aos mandamentos. É assim que nós nos definimos, e é assim que nós conseguimos um pouco de paz interior, vendo Deus agir na nossa vida, nos dando confiança. Estas coisas vos escrevi, João, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos ficar em pé. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque a nossa salvação não depende de nós. Muito obrigado, porque a nossa salvação não depende do nosso amor. Muito obrigado, porque não há nenhum registro do dia que Tu começou a nos amar. Tu nos ama desde a fundação do mundo, desde a época onde o tempo não era medido. Obrigado, Senhor, porque nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deixou a Tua lei, os Teus mandamentos. Tu nos deixou o Teu Evangelho, as doutrinas da graça. E porque Tu nos deixou, nos colocou no Teu corpo, numa comunidade de fé. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos, através disso, ter essas provas, esses testes para nos autoavaliar constantemente. Essas provas para sabermos que fomos regenerados por Ti. Que isso possa se desenvolver mais e mais na nossa vida. Que cada vez mais a nossa fé na Tua Palavra aumente. Que cada vez mais nosso amor por Ti aumente. Por meio desse amor, que cada vez mais o amor pelos nossos irmãos aumente. E porque cremos na Tua Palavra, que aumente a nossa obediência a ela, e obedecendo a Tua Palavra, que aumente o nosso amor por Ti e por nossos irmãos. Senhor, obrigado porque o Teu jugo é leve e suave, ainda que difícil. Nós possamos dobrar a nossa natureza carnal, que o fruto do Teu Espírito, o primeiro fruto do Espírito, que é o amor, se mostre presente em nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.